Ok. Voltamos de novo, correção da prova da Unifesp, Conhecimentos Gerais, prova de História. Prova realizada no dia 12/12. Temos aqui o Roger, professor de História do Instituto Enfio, que vai resolver as questões 64, 65 e 66. Quase 69, tá chegando, hein? Tá chegando. Fala, Tony, como vai? Beleza? Muito bem, eu queria começar essa segunda leva de questões, 64, 65, 66, a prova de História, parabenizando os nossos alunos do Instituto Enfio que acabam de saber que estão aprovados para a segunda fase da FUVEST. Hoje, dia 14, saiu o resultado da primeira fase da FUVEST. A nossa produção aqui atrás das câmeras, Marcelo, parabéns, Marcelo, acaba de ser aprovado para a segunda fase. Lili, nossa atendente aqui do Instituto Enfio Paulista, parabéns, Lili, segunda fase, Lili. Outros tantos que me lembro agora, a Olga, o Arthur, todo mundo que eu pude ver aí, meus parabéns. Os que eu ainda não vi, meus parabéns também. Arrebentem na segunda fase, a gente vai estar aqui corrigindo também, a prova da segunda fase da FUVEST, ok? Nós estaremos. Estaremos, olha lá, o Tony se... Nós estaremos, menino Roger. Muito bem, questão número 64, vamos lá. Do ponto de vista sociopolítico, sociedade, organização política, o estado típico ou dominante ao longo do antigo regime, ou seja, séculos 16 a 18, na Europa continental, pode ser definido como, olha o detalhezinho sórdido, Europa continental, não vale Inglaterra, hein? Letra A, burguês despótico. Não, a gente sabe que o antigo regime não tem um caráter burguês. A burguesia vai justamente derrubar o antigo regime. Nobiliárquico constitucional, alternativa B. Absurdo, Constituição não combina com o absolutismo, que é o governo típico do antigo regime. C, oligárquico tirânico. Essa poderia até gerar uma dúvida, mas a gente sabe muito bem que tirania não é a referência comum que se faz ao antigo regime, e sim absolutista. Palavra que aparece na letra D, aristocrático absolutista, alternativa correta, ok? Muito bem, a letra E também é absurda, né? Patrício republicano, que república é essa, porra, imagina de onde? Muito bem, alternativa correta da 64, alternativa D, de que, Tony? Doeu, mas o Coringão caiu. Muito bem. Questão número 65. Essa eu prometo que tem volta. Um texto enviado pelo presidente dos Estados Unidos em 1823 ao Congresso americano, o Congresso Nacional, aquele que não reprovou a CPMF. Muito bem. Os continentes americanos, pela condição livre e independente que assumiram e mantêm, não deverão daqui por diante ser considerados objetos de futura colonização por parte de quaisquer potências europeias. Esse texto exprime bem aquele pensamento típico do século XIX nos Estados Unidos, a famosa doutrina Monroe, a América para os americanos, do norte, é claro, mas de qualquer maneira a gente tem a alternativa correta como sendo a alternativa E, de Elefoa. Muito bem. Apesar de, aqui eu gostaria de tecer um pequeno comentário. Quando fala expressava os interesses de toda a América, isso aqui confunde o candidato, que torna a questão um pouquinho sacana. A gente sabe como em história é difícil falar de forma tão genérica, generalizante. Toda a América, será que realmente interessava a todos? De qualquer forma, lembrando do contexto, lembrando do processo de independência que está em curso na América Latina como um todo, é a única alternativa que de fato faz sentido, apesar de a alternativa B também gerar uma certa dúvida. Alardeou os desígnios dos Estados Unidos no sentido de justificar sua futura dominação sobre a América Latina. Não, vejam, em comparação uma a outra, a alternativa E realmente faz mais sentido, já que ela fala num momento específico, os Estados Unidos despontando e falando nos interesses que existem também por parte de outros países, apesar da palavra toda ser um tanto quanto exagerada. Muito bem, questão número 66. Um outro pequeno texto de 1830, século XIX, do filósofo John Stuart Mill. A multiplicação dos confortos materiais, o avanço e a difusão do conhecimento, a decadência da superstição, as facilidades de intercâmbio recíproco, o abrandamento das maneiras, o declínio da guerra e do conflito pessoal, a limitação progressiva da tirania dos fortes contra os fracos,
as grandes obras realizadas em todos os cantos do globo graças à cooperação de multidões. É claro que ele quer saber o que o texto, a que exatamente o texto se refere. De todas as alternativas apresentadas, a que melhor se relaciona com o texto, sem dúvida, a alternativa A, de progresso, uma concepção, o texto apresenta uma concepção de progresso, que foi dominante no pensamento europeu ao longo do século XIX, tendo chegado ao auge com a Belle Époque. A Belle Époque, uma época de grandes transformações na Europa, acabou respingando no Brasil, sem dúvida nenhuma, o processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro, a derrubada dos grandes casarões que serviam como cortiço, tudo isso é efeito da Belle Époque, tudo isso é efeito de uma nova forma de encarar o mundo que passou a ser predominante numa época de grandes modificações de paradigmas. Ou seja, a gente tem a higiene aparecendo como algo marcante. A galera não limpava o cu antes do século XIX. Você não havia esse conceito. Limpar o cu era algo que a galera não fazia. Imagina quanta gente morria de doença do cu sujo. Imagina que coisa horrorosa. Exatamente por tudo isso, o século XIX foi algo muito marcante. As coisas mudam o tempo inteiro. Você já deve ter reparado nisso. Há 10, 20, 30 anos atrás, por exemplo, fumar era elegantérrimo. Hoje os chatos de plantão adoram falar mal do cigarro, adoram fazer todo tipo de crítica. Por quê? Porque o politicamente correto venceu. Muito bem, Tony, as 3 questões apresentadas aqui, a questão, a prova de história, Unifesp, dezembro de 2007. Tony, passo-te a bola. Eu fico imaginando naquela época o pessoalzinho de cumelado. Cumelado. Você que é um biólogo deve saber como você tem. Imagina aquelas freadas de moto na cueca. De moto. Cumelado bicicleta? É de moto, cara. Daqui a pouco mais correções neste circo aqui.